e bela. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 13, vamos continuar com os aspectos práticos dessa carta que tem falado tanto ao nosso coração. Aqueles que nos acompanham pela internet, que sejam abençoados da mesma forma, que o Senhor seja com vocês, que vocês possam também compreender essa palavra, no nome de Jesus. Hebreus capítulo 13, hoje pela manhã nós leremos do verso 1 ao verso 6 e pensaremos acerca de como viver em comunidade. O autor nos diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de subirmos mais uma vez até a tua casa. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Que o Senhor nos possa ser propício hoje pela manhã e, por meio da tua muita misericórdia, falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nesse momento o autor nos traz alguns aspectos práticos da carta. Os aspectos práticos começaram no capítulo 12, ele avança tratando a respeito das aplicações a todo o conteúdo que ele nos ensinou no capítulo 13, de modo que nos versos iniciais do capítulo 13, ele nos traz algumas orientações quanto ao convívio entre os irmãos, acerca de como nós podemos viver em comunidade. Ele faz isso porque de antemão ele já havia nos alertado a respeito do perigo de abandonarmos a vida em comunidade, a vida em comunhão, o caminhar cristão ao lado uns dos outros para a glória de Deus. De modo que do capítulo 1 ao capítulo 11, com tudo aquilo que ele nos ensinou, após toda aquela série de exortações, o autor entende que as pessoas que receberam essa carta já estavam encorajados, que eles já reuniam condições de permanecer firmes na disciplina e na admoestação do Senhor, sobretudo lutando para perseverar com uma vida digna e justa para a maior glória de Deus. E nós podemos pressupor isso com base no que ele nos ensinou no capítulo 12, verso 25, quando ele diz assim: tende cuidado, não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Em outras palavras, o autor entendia que a essa altura as pessoas haviam compreendido que o Deus que se manifestou no Antigo Testamento era o mesmo Deus que agora se manifestava por ocasião do Novo Testamento. Em outras palavras, Deus não mudou. E se Deus não mudou, nós precisamos ter cuidado e dar ouvidos àquele que fala conosco. Porque se as pessoas que viveram a época do Antigo Testamento, quando divinamente alertadas, não escaparam do justo juízo de Deus quando desobedeceram, como é que pode ser diferente conosco? Perceba que essa palavra solene de advertência, ela é uma espécie de eco daquilo que ele nos ensinou no capítulo 2, quando, nos mostrando que Jesus era superior aos anjos, ele disse assim: por esta razão, leia-se, porque Jesus é superior aos anjos, Hebreus 2:1. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo,
como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então perceba, o autor está nos dizendo que nos primeiros dias Deus nos falou através dos nossos pais e do ministério de anjos, e todos aqueles que não deram ouvidos à voz solene do Senhor foram naturalmente julgados por causa disso. Agora, nos nossos dias, o Senhor nos fala através do seu Filho, de modo que, sendo Jesus superior aos anjos e a Moisés e a Josué, nós precisamos dar ouvidos a Ele, porque a partir dele nós temos a orientação que precisamos para a nutrição das nossas almas eternas e para o nosso bem-estar sobre a face da terra. Nós precisamos dar ouvidos à voz do nosso Deus. Então ele assevera, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Você percebe que ele está sempre voltando a esse ponto, de que nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus, de que ele se preocupa conosco, ele conhece os pormenores da nossa vida, e com base nesses pormenores ele nos exorta, para que nós venhamos a melhorar. Você lembra que há 2 domingos atrás nós estudávamos que Deus nos trata como filhos, e que se você na qualidade de filho não tem sido orientado pelo Senhor, você deve desconfiar da sua filiação e herança? Pois bem, ele está dizendo isso mais uma vez aqui, que nós precisamos reter essa graça pela qual nós estamos servindo a Deus de modo agradável, com reverência, com santo temor. Por quê? Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é santo e ele se relaciona conosco com base em sua santidade. E nós que nos relacionamos com ele, apesar das nossas falhas, dos nossos somenos, precisamos nos esforçar, apesar de nós, para nos relacionarmos com Deus com base nesta santidade. Por óbvio que nós, enquanto seres humanos, jamais ofereceremos a Deus uma vida perfeita. Isso é impossível. Mas nós precisamos perseguir essa vida para a maior glória de Deus, tornando o pecado um acidente cada vez mais terrível, algo que nos desagrada, algo que nos entristece, algo que produz profunda tristeza ao nosso coração. Essa é a vida do eleito. É a vida de alguém que compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada, que leva em consideração que o Senhor Jesus é superior a todos os demais que o antecederam, e que uma vez que possui sensibilidade suficiente para ouvir a doce voz do Senhor Jesus, procura viver com base nesses parâmetros e agradá-lo com tudo aquilo que tem. Essa é a vida de quem, de fato, nasceu de novo. Com base nessa introdução, uma vez que o autor nos lembra isso, ele traz mais uma série de exortações, uma série de aplicações. E na minha maneira de ver, essas aplicações que estão contidas no capítulo 12 e no capítulo 13, só podem ser vividas por quem nasceu de novo. Essas ordens que nós estamos recebendo, sobretudo essa manhã, na minha maneira de ver, elas são impossíveis de serem atendidas por um ouvinte do Evangelho, uma pessoa que meramente frequenta uma comunidade de fé. Mas essas ordens só podem de fato ser cumpridas por quem foi regenerado, por quem nasceu de novo, quem é uma nova criatura. Então ele diz assim: seja constante o amor fraternal. O termo usado pelo autor para descrever o amor entre irmãos é um termo grego muito conhecido, o termo Filadelfia. Existem algumas palavras para definir amor na língua grega. Algumas das mais conhecidas são a palavra ágape, é uma palavra grega que aponta para uma espécie de amor que envolve Deus e a humanidade, um tipo de amor que não pede nada em troca, é um amor despretensioso, o amor ágape. Mas há também o amor eros, é uma palavra que tem a ver com uma espécie de conotação sexual, por exemplo. É daí que vem a palavra em português erotismo, erótico. E há também o amor filéu, raiz dessa palavra Filadelfia, que é o amor que é muito comum entre amigos, irmãos, companheiros de jornada. É justamente essa terceira palavra que o autor do documento escolhe para definir o nosso enlace, o enlace entre uma comunidade como essa,
o enlace entre irmãos. Ele diz: seja constante os laços de afeto que unem vocês, seja constante os vínculos da cruz ensanguentada de Jesus Cristo, que faz com que vocês caminhem em unidade, como verdadeiros companheiros de jornada, que estão deixando a cidade da destruição, para usar um termo do Bânia, não é? E estão caminhando de uma maneira alvissareira em direção a Jerusalém celestial. Em outras palavras, esse amor é o amor daquele que se preocupa, é o amor daquele que quer ver prosperar, que faz o possível para que o companheiro de caminhada se saia bem e viva de maneira digna, para a glória de Deus. Dito de outra forma, é o amor de quem se compromete, de quem veste a camisa, de quem compra a visão, e isso não pode ser produzido por esforço. Amar tudo isso que vocês estão vendo aqui é produto da graça. Se você não compreendeu ainda a mensagem da cruz, você não tem ideia do amor que envolve essas paredes, do companheirismo que envolve as pessoas que estão caminhando, ombro a ombro, em direção às bodas do Cordeiro. É algo magnífico. E quando você finalmente vislumbra toda essa beleza e consegue compreender os laços que nos unem, inevitavelmente você se envolve, você é arrastado por essa correnteza irresistível. E você passa a se preocupar até com o alinhamento das cadeiras, porque faz parte da sua natureza, tudo isso é seu. Não se trata de um mero local público, onde você vem desfrutar de uma espécie de calor humano. Não, isso aqui é guerra, é luta, é vida ou morte. E você não consegue simplesmente deixar de se importar. Então você se envolve. Você se envolve porque você agora sabe que faz parte de uma missão. Foi arregimentado por um maravilhoso general. E com o objetivo de agradar aquele que o arregimentou, você, como um soldado que milita um bom combate, sabe que outras pessoas dependem de você. E você não pode se dar ao luxo de lutar apenas no domingo pela manhã ou no domingo à noite. Você fez um compromisso. Mas para além disso, você também contribui financeiramente, porque você sabe que esse organismo precisa se manter. Foi ordem do Todo-Poderoso, ele disse: tragam os dízimos e as ofertas para a minha casa, para que ela tenha com que se manter. Então, esse aspecto, por mais que seja sensível nos dias atuais, quando você de fato entende o que está acontecendo, quando você de fato ama, você inevitavelmente se envolve. Você se envolve em primeiro lugar porque você se importa, você ama. E quando nós amamos, nós queremos ver a coisa acontecer, nós queremos ver prosperar. Nos incomoda quando algo vai mal. Sabe, você percebe que algo está fora do lugar. Muitas coisas aqui, irmãos, me incomodam. Por exemplo, esses furinhos na parede, sabe? A gente coloca alguma coisa, tira, fica um furinho, me incomoda. Esse fio que aparece aqui, meu Deus, me incomoda, irmãos, né? Essas paredes, ó, choveu um pouco, algumas paredes estão escuras, a gente acabou de fazer uma reforma, aí vocês percebem que a fuligem nos filtros do ar precisam de limpeza, tudo isso me incomoda, porque eu quero ver acontecer, eu quero ver prosperar. Eu olho para essa bela manhã de domingo que Deus nos deu, nós temos a oportunidade de estudar a palavra do Senhor, que sangrou por nós na cruz do Calvário. Mas mesmo num ambiente controlado e tão agradável como esse, algumas cadeiras estão vazias, me incomoda. Sabe, eu quero ver a igreja do Senhor repleta, pessoas sendo abençoadas, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Quando você não vem, me incomoda, corta na minha carne, porque eu amo você. Você percebe isso? Pois bem, e se você compreendeu essa mensagem da mesma forma, até um pano de chão fora do lugar incomoda você, porque o pastor Jamerson vai tropeçar e vai se machucar, e você ama, você não quer que isso aconteça. Então você contribui. Mas para além de importância e amor, essa contribuição também é um princípio bíblico que não pode ser transigido. E aqui cabe uma aplicação muito interessante. Se você, meu irmão, não traz o seu dízimo e devolve ao Senhor, você está em pecado. Se você é liderança, se a liderança da igreja confiou algum cargo de responsabilidade a você, se você está em evidência e você não é exemplo nesse sentido, meu irmão, que achaque. É um pecado muito grosseiro. Você percebe? Porque você está defraudando o Senhor.
Existe muita discussão teológica a respeito disso, mas para mim é um ponto pacífico na nossa doutrina. Então quem ama, se envolve, inclusive financeiramente. Quem ama, quem foi envolvido por esse amor filéu, é disponível para a obra. Ele está preocupado com o que está acontecendo, ele sabe que a igreja do Senhor está militando e ele quer se envolver. Ele não consegue meramente observar. Por óbvio que existem questões administrativas que elas precisam ser respeitadas, tudo deve ser feito com ordem, com decência, mas existe um tipo de envolvimento que não requer tanta burocracia. Ajudar a trocar um garrafão de água, convidar uma pessoa para frequentar um culto público, ajudar na organização, ou no mínimo contribuir para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. É produto da vida de quem nasceu de novo. Se disponibilizar para a obra. Ontem nós tivemos 2 momentos muito importantes aqui. Um primeiro momento com os adolescentes e depois um segundo momento com os jovens, né? Eu lembro bem que no culto anterior de domingo à noite eu encorajei a igreja do Senhor a convidar os adolescentes e a convidar os jovens. E eu louvo muito a Deus porque ontem nós tivemos, como eu mencionei e agora repito, 2 momentos muito agradáveis. Mas eu olhava para a dinâmica, para as fotos e para a alegria dos irmãos que vieram. E eu sentia falta de muitas pessoas. E eu ficava me perguntando se de fato a igreja ouviu o conselho que eu dei, na qualidade de pastor, não é? Porque quer vocês queiram ou não, quer vocês me amem ou não, quer vocês me respeitem ou não, e eu quero deixar claro que vocês me amam e me respeitam, amém, irmãos? Mas quem esteve falando com vocês no último domingo à noite foi um pastor, foi um ministro da palavra, constituído por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Não foi o seu colega da escola, não foi alguém que você encontrou na esquina, foi a pessoa a quem Deus confiou a sua alma eterna e que está lutando para levar esta alma segura até as portas da Jerusalém Celestial. Então é bom que quando o seu pastor diga algo para você, você tente pelo menos obedecer, meu irmão, e não faça pouco caso. Porque se você é pai de um adolescente ou de um jovem, durante toda a semana você não aconselhou o seu filho, de acordo com a palavra que eu lhe dei, para que ele estivesse aqui no último sábado, você falhou comigo. E você precisa me pedir perdão, porque eu sou seu pastor. Então, meu querido, se envolva. Quem ama dessa maneira não procura os seus próprios interesses. Ele está preocupado com o bem do próximo, ele está preocupado com o bem do corpo. Ele se satisfaz em ver os departamentos da igreja caminhando, as famílias reunidas. Causa prazer quando, por exemplo, nós temos o testemunho de um homem, e eu poderia usar qualquer exemplo, me ocorre esse, então vai ser o exemplo que eu vou usar. Imagine um homem que no passado teve sérios problemas com álcool, por exemplo. Um homem ao qual as pessoas da comunidade olhavam para ele e já haviam dado de ombros, porque achavam que não havia mais esperança, que não havia mais saída, mas esse homem foi alcançado pelo Evangelho. E agora restaurado, bem asseado, ele se encontra em uma cadeira semelhante a que você está sentado agora, ao lado da esposa, com o casamento restaurado. Deus lhe devolveu o carinho e o respeito dos filhos. E essa família vem junta até a casa do Senhor para adorá-lo. Se você não se emociona com uma visão como essa, alguma coisa está errada com você. Na minha maneira de ver, esse é o maior de todos os milagres. Há muitos anos atrás, eu e o presbítero Fabrício, que é meu amigo de infância, nós víamos juntos um vídeo, né, de um rapaz em uma determinada igreja, que não é igreja, se diz igreja, não é. E foi-lhe facultada a oportunidade de ele compartilhar o testemunho, não é? Antes dele, as pessoas diziam: eu ia trabalhar de carro, mas agora eu vou trabalhar no meu helicóptero. E outro, por sua vez, dizia: antes eu era funcionário de uma fazenda, agora eu sou o proprietário da fazenda. Outro, por sua vez, dizia: antes eu tinha uma pequena lancha, agora eu sou proprietário de um verdadeiro catamarã. E chegou a vez daquele rapaz. E ele falou assim: Jesus mudou a minha vida. Eu compreendi o Evangelho. Eu sou uma nova criatura. E a pessoa que estava com o microfone na mão falou assim: agora conta a bênção. Você tem ideia
não entendeu nada. Não entendeu. Tem nome de quem entendeu. Se veste como quem entendeu e até fala como quem entendeu. Mas aquele pobre coitado não entendeu. Quem é nova criatura sabe o que de fato é prosperidade, sabe o que de fato faz a igreja crescer, sabe o que de fato importa para o reino. E é com isso que o autor está preocupado aqui, irmãos, porque nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas não se preocupam mais com isso. Não existe mais essa de honra a quem tem honra. Isso vai de encontro aos princípios estabelecidos na palavra do Senhor, irmãos. Mas eu sou saudoso de uma época em que as pessoas de fato estavam preocupadas com honra, e com dignidade, e com prosperidade digna para a glória de Deus. E o autor está preocupado com isso, isso também deve nos preocupar. Então ele avança e diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando sem o saber, acolheram anjos. E ele continua: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados com eles. Perceba, ele ainda está tratando de relacionamento interpessoal. No primeiro momento ele diz: olha, seja constante o amor fraternal, amem-se uns aos outros. A ideia é de um âmbito mais local, como se ele estivesse falando das comunidades espalhadas, desde Jerusalém até o Ilírico. Contudo agora, o espectro, ele aumenta consideravelmente, porque ele envolve pessoas que estão para além das quatro paredes da igreja. E para que nós possamos compreender em toda a beleza que esses dois versos possuem, nós precisamos voltar muitos séculos no tempo, para tentar fazer uma leitura semelhante à leitura que a comunidade fazia quando esse documento chegava às suas mãos. Um momento em que a igreja era perseguida, um momento em que boa parte dos irmãos estavam vivendo em terras estrangeiras, longe das suas propriedades, dos seus parentes. Uma época em que não existiam hotéis e hospedagens como nós temos à disposição ao longo de todas as cidades pelas quais nós viajamos. Uma época em que os peregrinos dependiam quase que exclusivamente da boa vontade das pessoas que eles encontravam pelo caminho, vivendo errantes, forasteiros, perseguidos. Então o autor diz: não negligenciem a hospitalidade. O termo hospitalidade que ele usa aqui é um termo muito interessante, a expressão grega filokenia, ou melhor, filokenia, de fato, junção de duas palavras. Philo é aquela palavra que nós já estudamos, que vem de filé, o amor, e keno, que é o termo estrangeiro. Filokeno, ame o exótico, ame o estrangeiro, ame o deslocado. A ideia é essa. Não faça pouco caso para com aquele que vive o completamente outro, aquele que foi visitado pela adversidade, aquele que derrama lágrimas. Ame ao que está em uma condição estranha, ame ao que vive um momento difícil, ame aquele que se encontra em uma conotação hostil. Essa é a orientação. É como se ele estivesse nos lembrando que todos nós estamos em um mundo que jaz no maligno. E que há pessoas que infelizmente estão atravessando verdadeiros vales da sombra da morte. E nós precisamos nos importar um pouco mais. Porque há pessoas que literalmente, irmãos, contam conosco para isso, né? Por exemplo, sabe aquele quilo de alimento que a imensa maioria de nós, pela graça de Deus, traz daquilo que sobra? Há pessoas que estão riscando os dias no calendário para que isso aconteça, entendeu? Isso é graça, irmãos, a oportunidade de compartilhar, né? O pastor fica aqui, lembre, né? E quem conhece assim os bastidores fica com o coração na mão orando, sabe por quê? Porque falar de doar, falar de contribuir,
em uma época em que há tantos charlatães e há tantos impostores, nos deixa ressabiados. Então, compartilhar com a igreja necessidades genuínas nos dias atuais meio que tem se tornado uma espécie de nota de rodapé naquilo que nós falamos, sabe? Porque a gente não quer se fazer de rogado e passar a falsa ideia, a equivocada ideia que nós estamos querendo explorar quem quer que seja. Não se trata disso, irmão, se trata de auxílio, se trata de princípio bíblico, se trata de ajuda. Eu fazia essa oração há muitos e muitos anos atrás, sabe? Quando começava a me envolver com questões que lidavam com dízimo e com oferta e contribuição. Passei muitos anos da minha vida trabalhando literalmente no campo missionário, interagindo com missões, vendo a realidade do que acontece na ponta da lança. E sabe o que eu orava a Deus fervorosamente em meu coração? Que Deus não viesse a permitir que eu perdesse a minha alma eterna por causa de R$1. Que Deus me fizesse avesso ao canto de Balaão, ao prêmio dele. Fora com isso, irmãos. O reino dos céus é um reino de consciência. Ou isso ou nada. Eu creio com toda a força do meu coração na palavra que prego. Só quero o que é meu, irmãos. E nem o que é meu me pertence. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Eu aprendi isso ontem à noite, né? Mais uma vez, pela graça do Senhor. Mas lembre-se que quando você hospeda, lembre-se que quando você se envolve, lembre-se que quando você de fato se preocupa com tudo isso, segundo o autor, nós podemos, sem o saber, estar acolhendo anjos. Ora, foi isso que aconteceu com Abraão, foi isso que aconteceu com Ló, foi isso que aconteceu com Gideão, foi isso que aconteceu com os pais de Sansão, hospedaram anjos. No período do Antigo Testamento isso era mais comum, porque Deus ministrava através dos anjos. Agora, segundo o autor de Hebreus, Deus nos fala através do seu Filho, e Ele fala através da sua palavra. Agora, nada impede que Deus possa, quem sabe, se essa for a vontade dEle, enviar um anjo. A Bíblia não diz que isso é impossível, mas tenha certeza no seu coração que se Deus enviar um anjo, alguma coisa vai acontecer, não é? Eu já tive a oportunidade de participar de um evento, e o colega que estava pregando, ele viu que havia 2 anjos no lugar, faz muitos anos isso, meu Deus, né? E aí eu fiquei, irmão, maravilhado, né? Porque sempre que um anjo aparece, alguma coisa extraordinária vai acontecer. Naquele dia me ocorre que os anjos vieram só participar do culto, porque não aconteceu nada. Você entende? Então muitos cristãos estavam passando um momento muito difícil. Eles precisavam de ajuda. Então o autor avança, lembre-se daquele que está preso, lembre dos encarcerados. Lembre-se deles como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vocês mesmos estivessem sendo maltratados. No momento em que esse documento foi escrito, provavelmente Paulo e quem sabe até Pedro, uma vez presos, já haviam sido até assassinados. E muitos outros estavam sendo presos. Timóteo foi preso. No final do documento vocês vão ver, o autor diz, quando o nosso irmão Timóteo for posto em liberdade, com ele, se tudo ocorrer bem, eu os visitarei. Então até Timóteo amargava algemas. Paulo foi um dos homens que mais sofreu com relação a isso. Escrevendo a sua última carta para Timóteo, ele disse, procura vir ter comigo depressa. 2 Timóteo 4,9, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Então ele diz algo no verso 11, irmãos, que me chama muito a atenção. Ele diz, somente Lucas está comigo, não é? Demas amou o presente século, foi à procura do seu próprio prêmio. O velho apóstolo aos gentios em uma situação dificílima, precisando de ajuda, precisando de amigos. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de amigos. Eu gosto muito quando o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, crente precisa de Deus, mas crente também precisa de gente. É muito bom quando alguma coisa acontece com você e alguém manda uma mensagem, faz uma ligação, rapaz, eu ouvi falar
que aconteceu tal coisa é verdade, está precisando de ajuda, né? O que é que está acontecendo? E eu louvo muito a Deus porque há pessoas que são dessa maneira. Há pessoas que nos amam tanto e são tão atenciosas conosco que nós ficamos até meio que ressabiados de compartilhar as nossas necessidades. Porque você sabe, você mandar uma mensagem, em 2 minutos ele vem. Se você fizer uma ligação, 5 minutinhos, não importa. Pode estar chovendo, fazendo sol, ele pode estar em outra cidade. Ele diz, 2 minutos eu chego aí e vem. Isso é tão importante, não é? Paulo viveu algo dessa experiência. Ele estava preso, né? Naturalmente. Preso em Roma. E havia uma igreja, a igreja de Filipos, que, segundo o próprio apóstolo Paulo, foi a única igreja plantada com ele que de fato se importou com a pessoa dele. Ele disse para a igreja de Filipos que a única igreja que se comprometeu com ele a dar e a receber foi unicamente a igreja de Filipos. As demais, infelizmente, não. Então, como uma espécie de nota de agradecimento, ele escreve aos filipenses. E no capítulo 4 ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas os faltava oportunidade. Então Paulo diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É um grande homem, sim ou não? Mas olha o que ele diz no verso 14: todavia fizestes bem, associando-vos na minha. Chegou lá o mensageiro da igreja, para o velho apóstolo, encarcerado. Aqui, Paulo, nos desculpe, nós gostaríamos de ter enviado antes, nós não tivemos a oportunidade. Espero que tenha chegado a tempo. Sabe o que Paulo diz? Que Deus retribua a igreja de Filipos em glória. Você não tem ideia do que é isso, de como essa igreja vai brilhar mais que o sol, quando você colocar os olhos nela, lá nas bodas do Cordeiro. Quando eu estudava as cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, eu abro o meu coração para vocês. Eu fiquei muito magoado com a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto permitiu que o apóstolo Paulo passasse necessidade. Uma igreja muito rica, por sinal. E Paulo diz que quando ele passava privação sendo pastor de Corinto, ele não compartilhou da necessidade dele com ninguém. Ele não queria envergonhar a igreja. Até que finalmente essa igreja aqui de Filipos enviou mais uma oferta. É precioso, né, irmãos? É muito bonito, não é? Então era uma igreja que era muito cara ao coração do apóstolo Paulo. Coração do apóstolo Paulo. E generosidade, irmãos, é um atributo muito interessante de quem nasceu de novo, né? Você não tem ideia de como é abençoado aquele que é generoso, aquele que se importa, aquele que caminha um pouco mais. Então o autor segue as suas orientações, e agora nós temos algumas orientações a respeito do casamento. Ele falou a respeito desse amor fraternal. Ele deu um exemplo prático dos encarcerados e daqueles que sofrem, e agora ele vai falar um pouco a respeito do casamento, dentro dessa ideia de companheirismo cristão, de pessoas que se auxiliam mutuamente. Então no verso 4 ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Há muitas instituições com as quais nós estamos envolvidos nos dias atuais, e se essas instituições forem genuínas de fato, todas elas possuem a sua dignidade peculiar, né? Contudo, quando todas essas instituições são comparadas ao casamento, o autor diz assim: o casamento é digno de honra entre todas. É magnífico, não é? Mas o que isso significa? A palavra que ele usou aqui para honra é uma palavra que me agrada muito,
palavra Timna, que é a raiz etimológica do nome de Timóteo, não é? O nome Timóteo é muito bonito. Eu sonho com um dia em que uma senhora vai colocar o nome do seu filho Timóteo. Sabe o que significa o nome Timóteo? O nome Timóteo é a junção de dois termos gregos. Timna significa estimar, honrar, reverenciar. Junto com a palavra theos. Quem sabe o que significa a palavra theos? Muito bem, Deus. Timóteo é aquele que honra a Deus. É um nome bonito para um pastor, não é? Um ministro da palavra, um missionário, um presbítero, um diácono. Olha quanta beleza no nome, não é? Então quem sabe será o nome do próximo Timotinho, né? Até o diminutivo é bonito, né? Timotinho, não é? Pois é, irmãos, Timóteo era um homem, vai ler as cartas que Paulo escreveu para ele, quanta beleza, que honrava a Deus. Então Paulo diz que o casamento é algo que deve ser estimado, é algo que deve ser honrado, porque é uma instituição divina. Dentre todas as demais responsabilidades que nós temos, o casamento é digno de honra. É interessante que a sua escola é importante, mas a Bíblia nos diz assim: digna de honra é a escola, ou digna de honra é a universidade, ou digno de honra é o trabalho. Nós nos importamos e gastamos muito tempo com isso, e isso é importante. Mas digno de honra é o casamento. Digno de honra é o casamento. Salomão, em determinado momento da vida dele, gastou alguns minutos preciosos da sua vida imaginando qual seria a recompensa de um homem a quem Deus se agradasse. É como que se Salomão fizesse uma espécie de exercício teológico. Ele pensasse assim: o que é devido ao homem a quem Deus quer agradar? Você lembra da história de Esté? Assuero chega para a mãe e pergunta assim: o que é que eu devo fazer com um homem a quem eu quero honrar? Eu fico imaginando que Salomão pensava nesses termos: o que é que Deus pode fazer para com um homem a quem ele quer honrar? Então Salomão disse assim, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. Eclesiastes 9, 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Você só vai ler isso na revista atualizada. Eu vou até reler, fazer igual o pastor Rony. Eu vou reler. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Que verbo, hein? Pois Deus já tem de antemão se agradado das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. É um homem de Deus, sim ou não? É um homem de Deus. Qual a recompensa? Como Deus honra um homem assim? Verso 9 é o verso dourado. O verso 9 deveria ser escrito com letras douradas. Ele diz assim: goza a vida ao lado da mulher que tu amas todos os dias da tua vida. Essa é a tua recompensa. Aí vem alguém e diz: se casamento fosse isso ou aquilo, eu não precisava de testemunha. Se acontecesse isso ou aquilo, eu não casava de novo. Não sabem nada de casamento. O casamento dessas pessoas é uma mera caricatura. Não chegou nem perto do que de fato Deus quis para elas. Porque quem não queimou etapas, quem fez como está escrito aqui, sabe o que significa gozar a vida ao lado da pessoa que você ama todos os dias dessa tua vida efêmera e fugaz. Goza a vida ao lado da mulher que tu ama todos os dias da tua vida, aos quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nesta vida. De todo o trabalho com que te afadigastes, essa é a tua recompensa. Sabe o que mais? Daquilo que nós teremos no céu, o que mais se aproximará é o casamento que Deus nos deu na terra. Como isso pode ser ruim? É extraordinário, desde que feito da maneira correta. Então eu reitero para vocês: digno de honra é o casamento. Então ele avança e diz: bem como o leito sem mácula. A palavra amianto significa aquilo que não pode perder a glória, aquilo que não pode ser esmaecido, desacreditado. Digno de honra dentre todos é o casamento, bem como
O relacionamento que não perdeu a graça, que não perdeu a glória, que não perdeu o respeito, que não perdeu o companheirismo. Nós precisamos fazer tudo o possível para livrar o nosso casamento, como companheiros de jornada que somos. Você coloca, sabe, a ideia de casamento dentro dessa ideia de jornada. Lembra do amor filéu, daquele amor de um companheiro, de um amigo que caminha lado a lado, que se encoraja mutuamente? A ideia é justamente essa. Você não pode permitir que o seu relacionamento degringole para uma falta de respeito tamanho, a ponto de você deixar de se importar com aquela pessoa. E deixar de promover o seu bem, depreciando-a com comportamentos, com palavras, com atitudes. Há cônjuges que tratam os outros de uma maneira vexosa, vergonhosa, é de partir o coração. A maneira bruta e ignorante como alguns maridos tratam a esposa é de partir o coração. Sobretudo quando você é pai de uma moça. Meu Deus, eu oro tanto pelo futuro marido da minha esposa, que seja um homem de Deus, que a ame, que cuide dela melhor que eu, e que Deus me dê sabedoria, porque quem casa a filha é o pai. Sou eu que vou entrar com a minha filha por aquele longo corredor, e que vou confiar à mão dela a proteção de outro homem. Como isso é sério, irmãos! E há alguns pais de família que nem a palavra de Deus conseguem ler, para oferecerem bons conselhos à filha, para orientar a filha de que beleza é importante, mas não é o fiel da balança, de que um bom salário no final do mês é importante, mas não é o fiel da balança. Alguns pais que tratam as filhas como se fosse um passarinho. Se tiver um teto para proteger do sol e da chuva, e um pouco de comida para se alimentar, tá bom demais, é muito pouco isso. É por demais insuficiente. Ele tem que ser apaixonado por Jesus e um grande homem de Deus, porque vai ser esse homem que vai cuidar da sua filha e vai orientar os seus netos, a sua descendência. Então não macule o seu relacionamento. Seja esse homem de Deus, seja essa mulher de Deus. Não tenha uma visão aquém, uma visão inferior de um projeto tão sublime que foi estabelecido por Deus. Sobretudo porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Existe um adágio popular que é, na minha maneira de ver, uma vergonha. Que diz que dentro, e agora eu esqueci como é, dentro de um relacionamento, dentro de algum lugar, em minhas palavras dentro do relacionamento vale qualquer coisa. É mais ou menos assim, você já deve ter ouvido falar. É esse mesmo, pastor. Entre quatro paredes e o resto. Vale qualquer coisa. Não tem parâmetro bíblico isso, irmãos. Porque Deus julgará os impuros. Sabe qual é a raiz da palavra impureza aqui? Não é a catársia. O grego é riquíssimo, assim como o português, né? E os gregos, eles possuíam palavras para tudo, quase que como o português. Só para dar um exemplo rápido para você. Impureza pode ter, por exemplo, duas conotações, raízes etimológicas. A palavra catársia, por exemplo, que aponta para uma sujeira que é uma sujeira objetiva, exterior. Para uma pessoa que se sujou. Se eu estivesse sujo agora, você estaria vendo para a catársia, espécie de sujeira, sabe? Mas a palavra que ele usa aqui não é para essa sujeira objetiva que você pode ver com os olhos. É uma palavra que quando eu mencionar, você já vai ligar outras palavras em português. A palavra que ele usou aqui é a palavra porneia. Raiz da palavra pornografia em português. A grosso modo, o que o autor está dizendo? Que Deus vai julgar o pornográfico, o desrespeitoso, aquele que não respeita o cônjuge, que quer depreciá-lo. Na proporção em que Deus também vai julgar o adúltero, aquele que não é fiel, aquele que quebrou a sua palavra. Meus irmãos, os puritanos viam o casamento com muita beleza, e eu sou apaixonado pela teologia puritana, né?
A consciência cristã tem produzido um apanhado de livros desse período que são uma coisa fina. Leia para que você seja abençoado no nome de Jesus. E os puritanos, eles acreditavam que, para além do pastor que está realizando o casamento, quando os cônjuges faziam os votos, em último caso, eles estavam se comprometendo com Deus, dando a palavra a Deus, que seriam fiéis, que estariam presentes e que continuariam se amando, não importando as circunstâncias, seja na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, até que a morte os separasse. Aí sabe o que os puritanos faziam? Nessa época não havia internet nem televisão, e as vilas eram muito pequenas. Então as pessoas se casavam e os vizinhos, todo mundo crente na igreja, ficava olhando o comportamento, né? Quero ver como esse rapaz trata essa menina. Se não tratasse bem, sabe quantas vezes era recebido como membro da igreja? Nenhuma. E quando cantava bem ou pregava bem, era todo mundo sentadinho nos bancos igual você aí, um batia no outro dizendo: também é um bom marido, também é uma boa esposa. Você percebe? Permeia tudo. Permeia tudo. O pastor Rony falou aqui há uns cultos atrás que há homens que são campeões no púlpito e monstros nos bastidores da vida. Esses não servem. Esses não estão em triunfo. Mais cedo ou mais tarde, eles serão desmascarados. Não receberão um prêmio no final. O reino dos céus é um reino de consciência. E o adultério quebra a aliança. Não é sem motivo que no Antigo Testamento, quando Deus queria ensinar que o povo estava com a aliança rompida, a aliança quebrada, Ele reiteradas vezes dava o exemplo do adultério. O povo olha o termo que os autores do Antigo Testamento usavam, o povo se prostituindo com falsos deuses, adulterando a aliança. E quando a aliança é rompida, irmãos, os desdobramentos são danosos. Nós, cristãos evangélicos, nós não fazemos diferença entre pecado e pecado. Todo pecado é pecado contra Deus. Nós não comungamos da teologia que faz diferença entre pecado venial e pecado para a morte. Todo pecado é para a morte. O salário de qualquer pecado é a morte. O salário do pecado que você herdou de Adão já é suficiente para te condenar eternamente. Isso sem somar o seu próprio pecado. Mas o pecado moral é o príncipe dos pecados. Porque quando você comete o pecado moral, você torna terra arrasada a vida de inúmeras pessoas. Você envergonha o seu cônjuge, você envergonha os seus filhos, e você desacredita um monte de gente boa que caminhava com você. Há um livro que, se eu pudesse, todo mundo na igreja um dia leria. Um livro que se chama Pastores em Perigo, escrito pelo pastor Jaime Kemp. Que livro, irmãos, que livro. Aquele livro mudou radicalmente a minha maneira de ver o pecado moral, com base nos exemplos que ele dava nas vidas de homens que começaram muito bem, mas que infelizmente, isso pode acontecer a qualquer um, ficaram pelo caminho. Isso mexeu tanto comigo, mas mexeu tanto comigo que eu fiz um quadro. E quem fez foi mais André ou Vinícius, um dos dois. In illo tempore, há muitos anos atrás. Eu não vou dizer quantos, porque senão vocês vão ter ideia da nossa idade, né? Mas faz uns 2 meses. E eu coloquei esse quadro bem na frente da minha mesa. Toda vez que eu estou preparando uma aula, toda vez que eu estou preparando um sermão, eu leio esse quadro. Várias vezes, todo dia, irmãos. Sabe o que está escrito lá? Está escrito assim. Quem já foi lá em casa já deve ter visto. Um dia vocês vão tomar um café lá comigo, então vocês vão ler.
Está escrito assim: lembre que você é um ministro do Evangelho. Deus lhe deu uma esposa e 2 filhos. Há uma igreja que te ama e que conta com você. Não nos decepcione. Meus irmãos, eu leio isso todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Sabe por quê? Porque eu conheço bem o mal que há em mim. E eu quero chegar em triunfo. Eu quero devolver a espada que Ele colocou na minha mão da maneira que Ele me deu, irmão, sabe? Eu não gostaria de vê-la cair pelo caminho. Eu não gostaria de ver o meu corpo inerte tombando no campo de batalha enquanto a igreja avança. Eu não gostaria de perder o amor da minha esposa e o respeito dos meus filhos. Então, essa é a minha oração: Senhor, me proteja do mal. Não é essa a oração? Eu não peço que os tires do mundo, eu os peço que os guardes do mal. Ele julgará os impuros e os adúlteros. Amém? Ainda há algumas exortações em relação às finanças, irmãos, mas eu queria parar por aqui. Vamos orar? No próximo domingo o pastor Jorge ou o pastor Rony vai dar continuidade aí, ou mesmo eu, mas o próximo ponto seria orientações quanto às finanças. Nós precisamos de companheirismo cristão até na maneira como nós investimos o nosso dinheiro. Você sabia disso? Rapaz, eu vi o John Piper há muitos anos atrás numa loja para comprar um sofá. Escreveu um artigo sobre a compra de um sofá. Aí você lê um artigo como esse e já se pergunta: por que eu não escrevo um artigo sobre isso, não é? Lá pelas tantas ele diz o seguinte, que o vendedor falou: senta nesse aqui. Vem, senta nesse. E quando ele sentou, irmãos, no que a maioria de nós diria: eu quero esse, ele sentou e falou assim: está repreendido no nome de Jesus. Se eu levar esse, nunca mais oro, nunca mais estudo, nunca mais leio. É deitar nesse aqui e perder a vida. Qual é o mais desconfortável que o senhor tem? Moral da história é o seguinte: ele queria comprar um sofá que atendesse às suas necessidades e que lhe permitisse sobrar um pouquinho de dinheiro para que ele pudesse investir na vida de outras pessoas. Chamou muita atenção essa relação custo-benefício, conforto, investimento para o reino. É bem interessante. Então vai lá aprender a comprar um sofá.